Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmaprätt. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Hoje nós estamos ansiosos, eu diria. Muito ansiosos, Edu, muito ansiosos. A gente vai falar sobre esse tema. Bom, vocês já viram aí no título, né, do episódio. Mas e aí, pra vocês, o que é isso, cara? O que é essa ansiedade aí toda, esse desejo de ser melhor, esse desejo de acertar, de ter sucesso, enfim, várias coisas a gente vai comentar nesse episódio, né, Ramon? Exatamente. Polêmicos, eu diria. Bom, então daqui a pouco, depois do nosso muralzinho. Solta, Léo. Olha o pull request aqui na ave. Cara, meu carnaval, eu sou. Ai, meu Deus do céu. Ai, chegou o carnaval, cara. Parece que depois disso o Brasil começa a trabalhar. O Brasil começa a andar, Edu. O ano tá pra começar. Só que a gente começou antes, Ramon. A gente começou antes. Exatamente. A gente tá toda sexta-feira aqui, até no fim do ano, cara. Não teve pausa. A gente vai diretão. E sabe quem não pausou com a gente também? Graças a Deus, Ramon? Os nossos maravilhosos patrocinadores. Exatamente, os nossos amigos patrocinadores. A gente vai falar um pouquinho deles aqui, não é não, Ramon? Exatamente, vai ser agora. Olha só, hein? Se você tá procurando um trampo novo, ou se você, empresa, tá procurando um candidato ideal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, tá com a gente aqui desde o começo desse projeto, uma empresa muito legal, com metodologia muito bacana. Então, de novo, se você tá procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, tá procurando a contratação de um profissional, acessa lá revelo.com.br que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você tá afim de surfar no hype das startups, tá afim de arranjar um trampo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá cubo.network/jobs que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos stickers devs que fazem os nossos stickers maneiríssimos, e além dos nossos stickers tem um monte de sticker legal lá no site deles, um monte de coisa bacana, tem tudo que você puder imaginar, tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo. Entra lá no site e ainda temos um cupom valendo, hein? Um cupom Dev na Estrada para você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha, ainda tá rolando. Então entra lá no site dos stickers devs que estão sempre aí no post e compre o seu sticker maravilhoso. E olha só, para você que quer aprender aí sobre edição de vídeo, motion e tá interessado nessa área, a Alura tem muitos cursos bem legais e o Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Pois é, na Alura a gente não tem só curso de programação e design, a gente tá bem forte nisso de motion design e edição de vídeo, inclusive com os cursos do Gaveta, curso para você editar o seu próprio vídeo, não só no YouTube, é algo bem profissional para usar como propaganda e renderização e efeitos especiais. Então tá bem completa essa formação de motion design. Vamos deixar aí o link no Dev na Estrada para quem quer conhecer um pouco mais. E é isso aí, olha, você que ficou interessado, entra no link da descrição, alura.com.br. E aí, Ramon, seguinte, cara, a gente podia abrir esse episódio falando um pouco sobre o que deixa a gente mais ansioso, cara, nessa nossa vida. Cara, boa, você foi uma excelente pergunta, né? Foi profundo, achei bonito, achei muito bom, cara. Cara, eu acho que a gente pode começar falando pela essa ansiedade que a galera sente de querer ser o próximo grande executivo da próxima grande empresa, do próximo grande unicórnio, ou a galera que tá entrando agora e já tá acompanhando as notícias no G1 e vendo que a área de tecnologia tá pagando salários de até 20 mil reais, sabe? Coisas desse tipo. Pode crer, cara. É um bom tema, assim, né? Mas isso é algo que te pega? Assim, tipo, você sente isso ou você tá falando mais no geral, assim, da galera, assim? Você sente que a galera tem isso?
Eu sinto que a galera tem isso, bastante ainda, mas eu também passei por essa fase aí. Então eu já passei, assim, cara, muito tempo falando, puta, não é possível, eu já... Aquela velha expressão bizarra, né? Pô, eu já tenho 24 anos aqui e não é possível, eu não tô rico ainda, ou eu não sou diretor de empresa ainda, sabe? Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, sabe? Cara, Esse tipo de isso ansiedade. é uma boa reflexão, né? Porque geralmente, eu acho que é muito isso mesmo, cara. A gente é da geração que viu, por exemplo, o Facebook, né, estourar assim de forma absurda, e era um bando de molecada numa casa fazendo umas paradas, e nesse meio tempo a gente era essa molecada também, né, cara? Mais ou menos, cara, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente viu, e nessa época que tudo isso virou, a gente já tava um bom tempo, talvez, em desenvolvimento. A gente tá falando de 2009, 2010, vai. Tava um tempinho aí já, mais ou menos aí, vai. Mas a gente vê essa galera... Tô dando o exemplo do Facebook, parece meio longe da gente, né? Mas a gente pode trazer pra outros exemplos mais práticos, que eu não vou lembrar agora, mas... eu tô bem embasado nesse episódio, percebes? Mas assim, o Facebook é um negócio muito distante, mas a gente tem casos e casos de empresas que foram fundadas por gente muito nova, deram muito certo, e ao mesmo tempo a gente não tem como fugir, a gente faz isso, infelizmente, que é essa comparação, né? Pô, cara, eu tenho nessa idade que essa pessoa tinha, parece essa conversa de velho, nessa idade que, é verdade. Que esse moleque tinha e que fundou a empresa, eu tava, sei lá, fazendo o quê, sabe? Tava terminando a faculdade, no meio dela. Aí a gente acaba entrando nessa comparação, né? Será que é mais essa régua que deixa a gente nessa ansiedade de sucesso ou não, assim? Ah, cara, com certeza é isso. E eu não sei, me corrija aí se eu estiver errado, mas iFood é um caso desses, né? O fundador é... Sim. Tem Pagar.me também, que os meninos fundaram lá. Eu falo meninos, né? Porque os caras é muito novo, cara. Porra. Exatamente. Inclusive iFood, manda foods aí pra gente que... Paga nós. iFood, né? Assim, o bagulho lá, sei lá. Exato. Mas eu acho que a discussão é justamente essa, cara. A gente olha pra essas pessoas e a gente tende vou até usar o termo que você usou, a gente tende a colocar a nossa régua a partir dessas pessoas, quando na verdade esses casos são a exceção, né? Não são a regra. Nem todo mundo vai chegar nesse patamar. Algumas pessoas podem chegar, podem levar muitos anos, muito mais anos, ou podem nem chegar, cara, sabe? A gente não pode levar a régua por esse nível de exceção, assim, porque primeiro eu acho que se a gente estabelece um padrão alto desse jeito, absolutamente nada do que a gente conquistar, as pequenas conquistas, aquelas coisas que deveriam fazer a gente gostar do nosso trabalho, gostar do nosso dia a dia, ou se empolgar com aquilo que a gente tá fazendo, elas acabam parecendo irrelevantes, sendo que você tá olhando por um aspecto muito, muito maior, e você tende a não se empolgar mais com as coisas, não ficar, sabe, puxa, olha que legal, sabe, ganhei uma promoção mesmo que pequena, ou, sabe, consegui um emprego diferente numa empresa bacana, melhor que onde eu tava, sabe? Quando você coloca essa régua lá em cima, nada disso tende a satisfazer você. E isso é muito complicado porque a gente tem uma geração toda infeliz com o trabalho e o que é mais bizarro, assim, que eu vejo, infeliz com um trabalho que de uma certa forma, é um bom trabalho e é um trabalho que paga muito acima da média do mercado. Então, você vê, o cara tá numa boa posição, o cara tá numa boa empresa, o cara ganha bem, o cara tem um trabalho legal, mas pra ele não tá bom porque ele não é o Mark Zuckerberg, sabe? Isso é muito, muito difícil, cara. Cara, concordo muito com isso. Esse lance de comparação e essa ansiedade, sim, eu acho que de crescimento, né? Eu acho que existe, e a gente tá falando na esfera muito mais profissional e de carreira aqui, né? A gente tá começando o episódio sendo mais amplo, talvez, aqui, né? O tema, eu digo. Exato. E sim, eu vejo também isso, cara. Eu vejo que se eu não atingir meus objetivos de ser o próximo grande sucesso ou fazer parte de uma empresa que seja o grande sucesso, eu não vou conseguir ser feliz. E o que você falou, cara, é muito sério e é muito pra gente refletir mesmo, né? A gente faz parte, pelo menos a maioria dos desenvolvedores, claro, eu tô usando como exemplo desenvolvedores talvez ou desenvolvedoras mais seniors, que já tem uma carreira dentro do desenvolvimento, que passam por esse problema. Mas também se a gente, mesmo a galera que tá entrando na área, se você comparar a entrada em tecnologia com a entrada em qualquer outro setor, cara, eu acho que tem algumas exceções também que talvez pagam tanto quanto tecnologia, mas no geral, cara, tecnologia, mesmo pra júnior, e se a gente colocar alguns casos muito extremos, por exemplo, iOS, ou mobile, Android, por exemplo, no geral, que são mercados extremamente difíceis de contratar e achar pessoas, cara, um júnior já entra com um salário que já é classe média, cara. Já é classe média e quase classe média alta ali, né? Então, é que, assim,
assim, eu tô chutando um valor aqui na minha cabeça e tô comparando com classe média da minha cabeça também. Não, acho que esse é o caminho, esse é o caminho. Esse é o caminho, estilo DNA aí, né, de opinião. O ponto é que, assim, as oportunidades existem, claro que não é pra todo mundo, é óbvio isso. Tipo, infelizmente não é justo, né? O mercado não é justo com todo mundo, é fato. Tem muitos casos que a gente sabe que as pessoas... E aí a gente pode até falar das minorias nesse caso também, mulheres principalmente. A gente já falou disso num episódio recente, né? Sobre igualdade de gênero, desigualdade de gênero na nossa área. Acho que foi com a Revela até, né? Um abraço pra galera lá. Que fizeram um estudo com dados, assim, não tem como questionar, sabe, cara? números que mostram pra gente a realidade. Não é igualitário, não adianta. E aí se a gente entrar em outras minorias, é pior ainda essa situação, né? LGBTQ+, negros mesmo, sabe? Então, tem toda essa barreira, mas mesmo assim, se a gente olhar o número de pessoas que conseguem entrar no mercado e até tendo um certo sucesso, assim, na área em pouco tempo, é muito grande, cara. E mesmo assim, a gente tem episódios das pessoas acharem que elas precisam ser a próxima hot startup que a gente vai ver aí na capa dos jornais, tal, aquela coisa tipo Mãe Tô na Globo, sabe? É mais ou menos um negócio assim, cara. É isso mesmo, cara. A galera também bota na cabeça que acha que tem que trabalhar Não, se eu não estiver trabalhando naquele unicórnio lá que agora recebeu 3 bilhões de investimento, então, puta, eu não sou bom o suficiente, sabe? E às vezes o parâmetro, ele é bizarro, cara. Ele é bizarro, porque é justamente o que você falou, cara. Às vezes essa galera também acaba não... E a gente, eu me incluo, faço a minha culpa aqui, claro. Às vezes a gente não consegue olhar pra gente e ver os privilégios que a gente tem na posição em que a gente está, sabe? E aí a gente cria todo um mito, toda uma idealização de um objetivo, toda uma meta que é irreal, é inalcançável, sabe? É muito difícil, não vou dizer inalcançável, né? Mas que é muito difícil de você chegar lá, cara. E na onda da galera, a gente vê cada vez mais, e eu não sei se você tem percebido isso também, Edu, até um tempo atrás, a gente tinha, as startups, esse boom, a gente tinha, como a gente sempre teve, né? Essa galera de coaching, a galera da autoajuda, que faz aquelas palestras bizarras, não sei o quê. Essa galera sempre existiu. Ela sempre teve aí. Só que hoje, como a gente tem cada vez mais gente com esse sentimento de que eu não sou o bastante, eu não sou o suficiente, eu não consigo, eu preciso ser o fundador da empresa unicórnio, eu preciso ser me fugiu o nome do cara da Apple lá, o engenheiro, meu Deus. Steve Jobs? O Wozniak. Isso, esse. Puta, eu preciso ser o Wozniak porque o cara era um gênio, eu preciso ser um gênio, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E aí, cara, a gente tá vendo aí de novo um boom do crescimento dessa galera. Então, cara, o que tem de gente vendendo sonho em palestra, em empresa, cara, é inacreditável. A gente tem toda uma geração refém de um sentimento de que nada do que ela consegue na vida é o bastante. E aí, cara, quando você... naturalmente, né? Quando você tem um movimento, normalmente se oferece um movimento no sentido oposto de força igual ou maior. Então, uma galera olhou pra isso e falou assim, pô, tem um mercado aí. E aí, cara, a gente tem uma galera vendendo sonho, vendendo coisa que é irreal, falando que se você... Cara, você tem que... eu não vou usar esse exemplo porque a galera vai ficar pistola. Deixa eu pensar em outro aqui. eu acho que eu pensei o mesmo, cara. Mas beleza, continua aí. Sabe, cara, que você... Cara, não, eu saí do nada pra gente chegar e você também pode, você também consegue. E, sabe, calma, cara, calma. Tem coisa que, desculpa, cara, dependendo, você não vai conseguir não. Pra você ser o próximo Mark Zuckerberg, puta, vai ser difícil, hein, cara? Vai ser bem difícil. Não é só uma questão de conhecimento... É isso que a galera não entende, né, mano? Não é uma questão de conhecimento, de ser o melhor técnico, o melhor nisso, o melhor naquilo. É uma conjunção de fatores que as pessoas às vezes acabam não levando em consideração. Então, a posição em que aquela pessoa está inserida, as pessoas que ela conhece, os meios em que ela se relaciona, os ambientes que ela frequenta, tudo isso interfere em de repente, você ser um próximo Mark Zuckerberg. Então, cara, não adianta você ser o melhor programador de rede social do universo aí, que pode ser que você morra aí, né, triste e deprimido. Cara, mas é real isso, cara. Eu acho que a gente tem que jogar real nesse assunto, né? Porque, realmente, quando a gente ouve esse discurso, né, de, puta, eu vim do nada, né? Eu já ouvi
Eu não sei se eu falo. Ai, cara. Ai, meu Deus. Eu vou falar a frase, não vou falar o nome da pessoa. Pode ser que ninguém Pode ser, tenha, pode ser. ninguém Exatamente, saiba. Mas exatamente. tipo, começar com 10 mil reais. Não, se eu tivesse a chance de começar com 10 mil reais, sabe, numa cidade pequena, não sei o que, eu conseguiria meu 1 milhão, né? Então, assim, cara, isso é muito zoado, né, cara? Porque o lance de começar com 10 mil reais, às vezes é o que uma pessoa demora anos pra conseguir, cara. Exato. Se a gente for pensar nas desigualdades todas, e aí a gente fala de vender esse sonho que a gente tá falando agora, né? De, puta, cara, você vai ser o próximo unicórnio e você também consegue, né? Esse lance do coaching, esse coaching de vida, coaching de carreira, que às vezes é muito focado só nessa parte de sucesso material, né? Não tem um coach... E aí, quando a gente fala de coaching, né, pessoal, eu não tô querendo ofender as pessoas que fazem esse trabalho, que tem umas pessoas sérias nessa área, mas tem uma outra galera que é muito importante também que faz esse papel, que chama psicólogos, né, e psicólogas, né? É verdade, E elas podem ajudar muito bem as pessoas a descobrir o que tá tornando elas infelizes, o que tá deixando elas ansiosas, o que as preocupações têm acontecido, e porque a gente colocou muito no papel do psicólogo para casos de doenças que a gente não consegue resolver com um remédio, né, cara? Isso é uma reflexão muito foda da gente fazer, porque a gente colocou as nossas esperanças em pessoas que não têm preparo nenhum, né, nessa área de psicologia, usam de falácias, inclusive, né, pra tentar convencer as pessoas de que, cara, você precisa fazer essas coisas pra você ser bem sucedido, né, e, cara, isso é bem perigoso, cara. Eu avalio com um certo até medo de quando as pessoas se envolvem com esse tipo de mentoria não profissional e não especializada na área de psicologia, principalmente, né? A gente pode dizer que seriam os psicólogos, os coaches raiz? Cara, eu acho que isso é um puta termo pra gente discutir, cara. Eu acho que psicólogo é o coach raiz, cara. Coach raiz, essa galera Nutella aí que vende água aromatizada aí não, cara. Para com essa porra. Ou café, né, tal aí. Ai, cara. Mas, cara, é exatamente isso. Quando você... Isso, cara, puta, isso gera uma ansiedade desgraçada nas pessoas, porque isso tá na mídia, isso tá nas redes sociais, isso tá no YouTube, e isso tá nas plataformas o tempo todo, cara. Onde você vai, você encontra gente falando que olha o que eu fiz, olha o que eu consegui, olha onde eu cheguei nos últimos, sei lá, 2 anos, 1 ano, como eu fiquei rico em 1 ano, do 1.000 a 1 milhão, sabe? Vendi água na praia, agora tô dando palestra em Harvard, sabe? Coisa assim. Cara, isso acaba gerando uma ansiedade muito forte em quem tá começando, porque o cara que tá entrando na área, ele não conhece esse mundo, ele não sabe como as coisas funcionam, ele não sabe, é todo um novo ambiente pra ele explorar, entender e tal, e às vezes você pega uma pessoa que é um pouco mais ingênua, assim, não no sentido pejorativo da palavra, né, mas que, cara, às vezes não tem aquele, como é que chama? Como é que a gente chama? Eu não vou usar esse termo, pode soar esquisito, mas vamos ficar no ingênuo mesmo. Então às vezes tem uma pessoa mais ingênua e tal, e ela acaba comprando aquele discurso, achando que aquele discurso é verdade, e como eu falei, isso acaba gerando uma ansiedade, uma frustração nela muito grande, porque, cara, tem grande chance, assim, dela nunca ser aquela pessoa, sabe? E a gente não tem que buscar ser essas pessoas, a gente tem que buscar ser cada vez melhor sendo a pessoa que a gente é. Então, puta, como é que eu evoluo pra que eu continue sendo eu mesmo, pra que cada vez mais eu tenha a oportunidade de ser eu mesmo, não pra que cada vez mais eu tenha a oportunidade de ser o cara que dá palestra em Harvard, de ser o Mark Zuckerberg, de ser o Steve Jobs, porque o Steve Jobs tomava LSD não sei do que, porque pra ser não sei quem, sabe? Não, cara, a gente tem que assumir a nossa individualidade e parar de comprar esse tipo de discurso tóxico que, cara, é só você ver, cara, frequenta, assim, de verdade, eu falo isso do fundo do coração, frequenta as comunidades de desenvolvedores, assim, cara, de qualquer nível que você vai ver, com certeza esse discurso sendo trabalhado e sendo empregado em todas elas, cara. Sempre vai ter alguém falando esse discurso. Quando você tenta convencer uma pessoa de que ela pode voar, cara, ela pode acabar pulando do prédio, saca? Então é muito complicado isso. Essa é uma boa frase, cara. Essa foi profunda, né, mano? Acho que você podia abrir um curso de mentoria e falar sobre isso, cara. Caralho, o coaching tá aí, ó. Acesse aí, devenaestrada.com.br/coaching. Não, cara, os caras usam subdomínio agora, mano. É coaching.devenaestrada. É verdade. Vamos fazer isso, então. Cara, mas você falou um negócio que isso eu vou falar real, assim, pra mim me incomoda muito. Acho que parte também disso vem dessa neura de você ter referências.
referências e aí eu acho que é uma linha muito tênue, assim, na nossa área, de você ter referências que você pode olhar e falar, cara, eu me inspiro na história dessa pessoa, o que é legal, acho que é bacana você, pô, que legal, né, essa pessoa... A gente teve casos aqui de entrevistas muito legais, assim, né, de histórias muito boas que traçaram um caminho ali, né, pra conseguir alguns objetivos, outras estão ainda, né, batalhando pra chegar, mas, assim, o que eu vejo, cara, por exemplo, houve um movimento muito forte nos últimos anos de você precisa palestrar, sabe? Ou, cara, você precisa fazer isso. Cara, eu acho muito perigoso isso, assim, Exato, e cara. bate muito no que você falou, assim, eu acho que vai de encontro muito no que você falou, né, de você colocar pessoas como modelo de sucesso pra você fazer também o mesmo, né? Então você replicar aquele modelo, aquele caminho que a pessoa trilhou, é um negócio muito ingênuo, vamos usar essa palavra de novo, é muito ingênuo, cara, porque você acreditar que, puta, cara, a gente tem exemplos bem legais de pessoas que se deram muito bem, assim, tiveram sucesso, né, na área de desenvolvimento, cara, não necessariamente vai ser o mesmo com você, assim, é muito difícil isso ser replicado, tem contextos e contextos, tem a questão da oportunidade que é diferente pras pessoas, sabe? Tipo, cara, eu vou ser polêmico aqui, mas esse discurso de meritocracia, sabe, me incomoda nessa área. Na nossa área tem muito isso, sabe? De que se você fizer isso, você vai vencer. Se você se esforçar, você vai conseguir. E, cara, isso é um discurso muito ruim. E aí a gente pode até... Eu não tô falando do lado nem... Eu tô falando do lado de carreira só, tá? Tô falando nem do lado de político, no lado, sei lá, familiar, nada. Tô falando de carreira profissional aqui no Dev na Estrada. A gente pode... Depois se vocês estão ouvindo a gente aí e quiserem tomar uma breja e discutir outros âmbitos do lance da meritocracia, acho que a gente pode discutir. Mas na carreira profissional, cara, o que eu vejo acontecer é que a gente coloca uma ansiedade nas pessoas de elas terem que fazer por merecer, só que as condições não são iguais para todo mundo. A carreira e o caminho que essas pessoas chegaram, ou como elas estão dentro da área de desenvolvimento, qual é o contexto histórico dessas pessoas na área, como elas foram introduzidas na área, sabe? Tipo, isso influencia muito no caminho futuro, sabe? Então, pode ser que nem a gente falou de palestrar, abra algumas portas. Mas pode ser que não, cara. Pode ser que não é a sua praia fazer isso, você não tem uma oratória legal, não que você não consiga desenvolver, mas hoje, vou dar um exemplo hipotético, hoje, por exemplo, cara, eu falo muito mal em público, ainda tenho problemas de timidez que eu deveria enfrentar com um psicólogo, né? Eu deveria consultar um psicólogo pra saber, cara, eu realmente não consigo falar em público, esse é um problema meu, sabe? Então, me ajuda a resolver isso. E o psicólogo é a pessoa ideal pra fazer isso, na minha visão, tá? Isso é meio que óbvio pra mim, assim. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa tendo oportunidades num evento, pode ser que abra portas ou não. Pode ser que ela não tenha a pessoa não tenha um conteúdo pra passar mesmo, cara, ainda, ela tá aprendendo. Ou tem muita gente que usa a palestra pra aprender coisas, que é legal também, assim, não acho ruim. Acho que é até legal a pessoa se esforçar pra entender um conteúdo X ou Y, mas isso não pode ser o referencial de sucesso de todo mundo, né? Então, o fato de eu palestrei num evento tal, cara, não deve ser o seu referencial de sucesso. A não ser que você colocou como objetivo de vida realmente ser alguém que vai palestrar em eventos, que vai fazer isso, mas usar outras pessoas como referência, pra mim, causa essa ansiedade na galera, assim. Bom, mas mudando aí o assunto aí, talvez não tanto o assunto, mas o foco, né, da nossa conversa aqui, né, cara? Sim. Existe também uma certa ansiedade na hora de... Na hora não, mas uma ansiedade no sentido de qualidade e evolução do nosso código, né? A busca pelo código perfeito, cara. A busca pelo código perfeito, né, cara? É isso. Isso acontece muito, muito. Eu acho que, na verdade, a gente pode até fazer um gancho aqui. A gente tem algumas frentes nesse mesmo sentido. Que a gente tem a busca pelo código perfeito e a gente tem a busca pelo hype. A busca pelo hype. A busca pelo hype. Porque tem muita gente hoje que acha que tampar com tecnologia é só surfar aqui, ó, no React, no Redux, nos últimos bancos de dados descolados do momento e tal. E aí você fala legado, o cara Funcional. Funcionar, exatamente. Aí você fala o quê? Eu? Trabalhar com legado? Não vou. Não põe mão dessa porra aí, não. Vamos reescrever tudo em como é que é? Rust. Vamos reescrever tudo em Rust. Cara, a vida não é assim não, cara. Cara, a vida... Aquele episódio, né? A vida é uma caixinha de surpresa. Que lá no fim do arco-íris, né? Tem um pote. Um pote cheio de cocô. Mas, cara, então... Esse lance da perfeição, ou de chegar na perfeição...
também ele é um comportamento muito influenciado pelo grupo, né, cara? Se você for pensar, né? Sim, com certeza, cara. A gente é culpado disso aí, Edu. A gente é ocupado dessa A gente porra. é culpado disso aí, cara. Então, mas eu acho que a galera que tá mais tempo na área e que talvez, não sei, cara, é que a gente amadureceu muito, talvez... pelo menos eu tenho essa visão, tá? Não sei o que você acha, mas eu vejo os times hoje trabalhando e dando uma certa importância pra toda a questão do manifesto ágil, das formas novas de a gente entregar software, né? Então, hoje não é mais aquele, pelo menos assim, nas realidades que eu convivi, vou deixar bem claro o disclaimer aqui, eu tenho acompanhado essa evolução, pelo menos nas startups tem acontecido muito isso. É claro que nas empresas mais tradicionais isso tá chegando agora, né? Então, você vê muito se falar em transformação digital, cara, essa palavra da moda agora, né? Então, os bancos aderiram a isso, instituições mais corporativas estão aderindo a isso, porque também há uma necessidade, cara, de, primeiro, manter os talentos, né, da empresa, né? Acho que isso é uma necessidade geral. Segundo, tornar um ambiente mais, sei lá, não vou dizer mais feliz, porque senão a gente, sei lá, meio estranho esse termo, mas tornar um ambiente mais saudável pra trabalhar, né, cara? Então, e principal, é aí que entra, acho que o ponto dessa transformação que a gente, talvez eu e você tenha passado, que é de ver o quanto a gente conseguiu evoluir em questões de arquitetura de projetos mesmo, assim, né? Então, antigamente, aí cara, só a gente lembrar há pouco tempo aí atrás que a gente não falava de single page application, a gente só falava de páginas renderizadas no servidor, depois isso voltou pro cliente, depois tá voltando pro servidor. Cara, é uma loucura. Mas assim, dentro desses quesitos, a gente tá falando de princípios de arquitetura de software que são básicos de anos e anos e décadas atrás, mas que agora estão sendo levados em conta, né, nessas discussões, né? E aí vem qualidade, complexidade de código, manutenção, sustentabilidade, o quanto dura um software hoje ou não. Essas discussões a gente acho que começou a ter mais atenção nos últimos anos, assim, pelo que eu vejo. E parte também do princípio de que a gente tem pessoas que há 15 anos atrás começaram hoje a ter uma visão muito diferente, né, de quem entra na área agora. Então quem entra agora tem talvez uma facilidade de discutir esses assuntos e eu não sei, cara, eu tô divagando aqui, parece, mas eu vejo que houve essa transformação, essa linha do tempo, ela passa por isso também, essa evolução de entender qualidade de código como um fator importante no desenvolvimento de um produto ou de um serviço que a gente esteja trabalhando. E aí só eu fiz toda essa introdução aqui para puxar o gancho de que isso também tem um trade-off negativo, né? No sentido de as pessoas estão se importando demais com a stack que elas estão trabalhando. Houve uma evolução gigante nisso. Cara, até há pouco tempo atrás a gente não falava de teste unitário. Sério, era um tabu ainda para muita linguagem, assim. Para muito programadora de N linguagens, né? Falo isso pelo JavaScript. Teste unitário, parece que é muito tempo, mas sei lá, 6, 7 anos atrás era tema de palestra e fala, pô, mas pra que isso? Muita gente discutia isso, sabe? E hoje é um negócio meio que trivial, cara, teste unitário, sabe? Eu tô dando um exemplo muito básico, né? Mas a gente pode falar de outras coisas. Teste de regressão visual, deploy contínuo. Cara, isso a gente não falava, né, há anos atrás. Então, saudades do FTP, né? Saudades do FTP. Saudades FileZilla. Exatamente. E aí, cara, ao mesmo tempo, isso trouxe uma necessidade extrema de buscar todo tipo de conhecimento possível, sabe? Eu preciso estar super antenado com os assuntos do momento. E se eu não souber que o Inferno JS funciona desse jeito, fudeu, sabe? Exatamente. Saudoso o Inferno JS citado novamente aqui. Cara, a gente tem muito que fazer um programa do Inferno JS. A gente vai fazer um dia, cara. Um dia, quem sabe. Não, eu concordo contigo, cara. Eu concordo muito contigo. Mas assim, como que eu avalio a situação, né? Agora tem muita chance de eu causar uma treta aqui agora. Gosto. Preciso. Quero. Cara, assim, o que eu vejo é que, assim, a gente começa a se basear o mercado como um todo e a gente começa a criar generalizações tomando por base, de novo, cenários específicos. E quando a gente fala do mercado de tecnologia, ele é um mercado gigantesco. E existe um mercado ainda maior e ainda mais lucrativo que normalmente a gente não leva em consideração, que é o mercado de tecnologia para grandes corporações, o mercado corporativo, aquele que a gente sempre dá uma zoada aqui, do corp, disso, de aquilo, do cara coxinha, essas coisas. Esse é um mercado gigantesco que movimenta muito dinheiro há muito tempo e a gente quase não fala sobre isso. A gente quase não discute de como essas empresas estão empregando as tecnologias hoje. Então, quando a gente vai usar a referência, a gente usa a referência das startups. Que eu concordo, grande parte das inovações que a gente tem de tecnologia, metodologia e até forma de se desenvolver um produto ou, sabe, de alcançar um objetivo, vem daí.
não dá pra questionar isso. Então, esse não é o ponto. Mas o meu ponto é assim, quando a gente olha pra esse mercado de startups, cara, ele não representa a maioria do mercado de tecnologia, muito pelo contrário. Ele é uma pequena parcela do mercado de tecnologia que é basicamente pra onde a gente tá olhando. E aí, quando a gente fala disso, a gente pode fazer uma análise de que o software, pra esse mercado, ele acabou meio que se tornando um commodity. Então, cara, hoje a gente tá acostumado, e eu me incluo nessa, a gente tá acostumado a ver software nascer e morrer o tempo todo. Então, foda-se, vamos lá, faz um inferno, o próximo a gente faz o React, aí a gente sobe o MVP, aí esse MVP morre, a gente faz pra outro, aí a gente não vamos drivar agora, porque a gente não atingimos o turnover, a gente vai pra próxima rodada de investimento, vamos mudar, vamos fazer isso, a gente monta, remonta, mas a gente não tem tempo e história pra gente parar e olhar pra uma linha do tempo um pouco maior, pra fazer uma análise um pouco mais profunda. E é isso que acaba gerando uma ansiedade, porque a gente olha e vê software nascendo e morrendo o tempo todo. E a gente sempre quer alcançar o nirvana do desenvolvimento, que é a melhor stack, o melhor framework, o melhor processo, e a gente acaba fazendo um over-engineering das coisas inacreditável, cara. E de novo, eu não sou um desenvolvedor front-end, cara, mas quando eu olho pra muitas das ferramentas de front-end, muita coisa, muita iniciativa que tá acontecendo hoje, eu olho pra isso e eu fico pensando assim, cara, pra quê? Você tá criando um problema que já tava resolvido, sabe? Single Page Application, pra mim, é muito isso, cara. A maioria dos casos que eu vejo, o uso de Single Page Application, pra quem não sabe que tá ouvindo a gente, o conceito de SPA, que a galera muito fala aí, né? É muito de você renderizar toda a parte de inteligência ou de lógica mais no client-side e diminuir o render no servidor de páginas, né? Se baseando no modelo antigo de URLs, né? Então, hoje, você tem até o History API, que é uma das APIs que surgiram no JavaScript, foi também para ajudar a resolver alguns tipos de problemas, que é quebrar esse paradigma da internet de URL. Então, você tem um sistema funcionando e que foda-se a URL, você tá clicando e aquilo tá renderizando na sua tela sem visitar outra URL, né? Sem fazer todo o processo de render, né? Mas esse conceito, cara, ele tem casos específicos de uso que são importantes acontecer dessa forma. Mas o que eu vi acontecer muito é sites inteiros sendo feitos assim, cara. Tipo, sites institucionais. Tinha um formulário de contato, sabe? O famoso formulário de contato, exatamente. Tipo, tem um Quem Somos, institucional, formulário de contato e tudo feito com Single Page Application, sabe? Com router dentro do client-side. E aí você tinha que manter uma relação entre carregamento do server baseado na URL lá, que a gente modifica o History API, só que o state da URL precisa ser preservado dos dois lados, assim, eu preciso saber que quando eu bato numa URL X, o servidor vai entender que é aquela. Então olha a complexidade que a gente está adicionando em um site institucional, cara, sabe? Eu concordo 100% com esse seu argumento, assim, de tem N mercados que não precisam, sabe, beber dessa fonte de estar up to date com... Eu tô falando muito termo em inglês, eu pareço um idiota. Mas estar totalmente atualizado com as novas tecnologias, com as novas linguagens, nos frameworks. Cara, não é necessário, cara. Às vezes você precisa, sabe, se acostumar, às vezes, com aquela linguagem tradicional que você sempre usou. E assim, eu não tô querendo também dizer que a gente tem que se acostumar com COBOL, com ASP, que, porra, aí também é meio foda, sabe? Se trabalhar com esse tipo de tecnologia, que aí a gente tem outros problemas, né? Não é nem mais de hype aqui, cara. É uma questão de... É uma linguagem que morreu e que a gente precisa acabar com um software que usa isso ainda, né, cara? Mas é uma questão muito também de negócio, que de repente eu conheço empresas que ainda usam ASP, que ainda contratam pessoas que sabem ASP. O mercado não morreu, mas ao mesmo tempo está fadado a morrer em algum momento, né? Tá aí o Flash também pra ajudar a gente a lembrar desse cenário, né, cara? O Flex, lembra do Flex? Adobe Flex. Maravilhoso Flex. Eu fiz meu TCC, cara, com a Adobe Flex. A gente tem uma aplicação, nesse momento em que estamos gravando, em produção, rodando Flex ainda, que a gente não conseguiu substituir. Olha aí, tá vendo? Olha aí, cada vez que eu olho e preciso dar uma manutenção nela, eu choro sangue. E sabe qual linguagem voltou à tona aí? O Dart. Você lembra do Dart, cara? Não lembro, cara. Era uma linguagem do Google que eles criaram. Eu não lembro, cara, eu realmente não lembro a história, assim, do porquê, mas era pra ser meio que diminuir a complexidade do Java, deixar um pouco mais integrado com o UI. Posso estar falando muita merda aqui, mas se você tá ouvindo a gente aí, sabe, com motivação, posta no comentário aí no Twitter. Pode fazer a gente passar essa vergonha ali aí. Mas voltou agora, cara. Sabe com quem? Flux. Lembra que a gente perguntou o que era o Flux? Ai, meu Deus! É feito com o Dart, cara. Olha aí, exatamente. tá vendo? Tá vendo como o mundo dá volta? Então, assim, é a necessidade de estar 100%, né, tipo, eu preciso
preciso estar, no último lançamento do front-end ou do back-end ou de DevOps. E esse lance a gente tá até comentando no Get Ninjas lá, pô, a gente queria testar o Kubernetes lá, pra ver se faria sentido a gente orquestrar todas as nossas tasks lá e todos os nossos clusters, né? Na verdade, tasks não, nossos clusters. E, cara, não fez sentido pra gente porque a estrutura da Amazon ECS lá que a gente usa é suficiente, assim, por hora. A gente não tem uma necessidade, meu Deus, sabe, que precisa usar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não fizer esse movimento, a gente também não tem a chance de testar algumas coisas, né? Então, a gente tem espaço pra fazer isso, beleza, ótimo. Mas N empresas não vão conseguir fazer isso. É fato. Só que, assim, como a gente controla a ansiedade dessa galera que tá lá na empresa, que vê essas coisas acontecendo no mercado e não consegue testar também, sabe? Então, é uma discussão muito forte, assim, cara, também, de como equilibrar essa motivação, que ela é muito intrínseca, né? O lance da inovação, de querer inovar, é intrínseco das pessoas, né? E como a gente torna a parte extrínseca da empresa prover isso pra pessoa se motivar internamente disso, né? Sim, na verdade eu acho que esse é o grande desafio hoje, né, cara? Porque assim, quando você fala... É óbvio, a inovação, ela precisa existir e ela vai existir. Então, se não fosse... Você tá falando vários termos em inglês aí, ó, se não fossem os early adopters, muitas tecnologias e muitos problemas que a gente resolveu nos últimos anos, eles não teriam sido resolvidos porque uma galera olhou aquilo, acreditou que aquilo tinha um potencial, foi lá e realmente botou pra funcionar e pôs a mão na massa e tal. Eu não tô dizendo que isso é maléfico, né? Longe disso. O que eu tô dizendo é que quando você olha para esse nicho, você tá olhando para um nicho muito específico que não representa a totalidade do mercado. É isso que é perigoso. A gente, eu acho que eu até posso incluir você nessa, a gente numa posição mais de liderança, a gente tem que ter o cuidado de fomentar as iniciativas de inovação para que a galera, cara, vamos testar, sabe, vamos fazer funcionar e tal, mas a linha entre você conhecer, fazer uma POC, testar e você simplesmente acreditar que aquilo é o futuro e eu preciso trabalhar com aquilo, porque se eu não trabalhar com aquilo, eu não sou bom bastante, ou eu não vou crescer, ou eu não vou ser isso, ela é muito tênue. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com essas generalizações de tipo, não, mas o mercado tá usando, mas as maiores empresas do mundo estão usando, não, pera, sabe, acho que não é bem assim, sabe, a gente tem que tomar esse cuidado, porque, cara, aí a gente aumenta a ansiedade das pessoas que querem atingir esse patamar, sabe, e às vezes esse patamar ele não precisa ser atingido, sabe, basta um pouco de calma, de paciência pra você conhecer o mercado, sabe, trabalhar em lugares diferentes, passar por experiências diferentes, talvez isso te faça um profissional melhor do que ser sempre aquele early adopter que quer reescrever o software com o próximo framework descoladão, né? E eu vejo que um reflexo direto disso, cara, eu não sei se você reparou nisso, mas na empresa aqui onde eu trabalho, a gente trabalha bastante com o mercado corporativo, né? Então a gente tem várias linhas de inovação onde a gente consegue desenvolver produtos e utilizar tecnologias e sabe, experimentar isso, mas a gente trabalha dentro de um mercado corporativo que é muito forte. E tem muita coisa que a gente não vai mudar, cara. Você não vai chegar para empresas gigantescas com 300, 400, 500 mil funcionários, sabe, multinacionais, você não vai mudar o processo do cara, você não vai mudar a tecnologia do cara, esquece isso. O bagulho que eu sempre uso esse exemplo, até parece repetitivo, mas que é aquele lance de você não consegue mudar um navio em alto mar, cara, tão fácil, você não consegue virar um cargueiro que sei lá, tá com não sei quantas mil toneladas de containers de cima, mas um veleiro você consegue, cara, entendeu? Então, assim, em startups é muito mais fácil você rolar isso do que numa empresa com 1000 funcionários, assim, sabe? Então, tem essa questão também. Eu acho que é muito de você saber o que está acontecendo e talvez fazer um trabalho de formiguinha para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, você tem empresas que têm uma própria linguagem, né? A gente tem grandes empresas do mercado que são referências mundiais de algumas aplicações aí. Não vou citar os nomes aqui porque não tá pagando nós, né, cara? Exatamente. Então, exatamente. Mas é assim mesmo, design mercenário, né? É isso aí. Casa TOTOS e a IBM, as linguagens deles, assim, que eles... Tem outras, Stefanini, tem empresas, players que são grandes, cara, no Brasil, que tem linguagens próprias lá, que, cara, estão construindo muito negócio ainda no Brasil, empresas corporativas de médio ou grande porte, ainda usam essas soluções porque é mais barato do que ter um time de desenvolvimento in-house. Então, não é a realidade de startup para toda a empresa, mas eu concordo com você, cara. Então, eu acho que tem que ter essa reflexão, sim, de cada caso é um caso e o que te motiva em empresas, quando você trabalha em empresas desse tipo, né, ou desse porte, né? Então, acho que muda um pouco a sua referência, né? Então, mas mesmo assim, como é muito falado na mídia, muito falado até
por nós, às vezes que você tá em evento, você tá falando de startup, você tá falando disso, a gente tá falando sobre isso, né? Exato. E aí causa essa ansiedade, talvez até nessa galera dessas empresas, né, cara? Exato, e isso acaba gerando nessa galera, principalmente a galera que tá começando, problemas como a gente já discutiu aqui em outro episódio, né, que é o símbolo a síndrome do impostor. Símbolo do impostor. Símbolo do impostor, isso. A síndrome do impostor e esses níveis de ansiedades, né, cara? E aí o que a gente... É por isso que eu falo, cara, isso é muito perigoso, porque a gente acaba prejudicando uma geração inteira, cara, uma geração inteira. E a gente afeta muita gente, assim, sem perceber, achando que a gente tá fazendo o bem, achando que a gente tá incentivando e ajudando e botando pra frente e tal, quando na verdade às vezes não é bem isso. E eu vejo também um movimento que o que acontece? Antes, sei lá, não vou saber precisar anos, mas sei lá, cara, 6, 7 anos atrás talvez, a galera que era contratada pra trabalhar nas empresas era a galera dos 20 e pouquinhos anos, que era isso, não tinha gente com mais de 30, 35 anos trabalhando em empresa de tecnologia, nessas startups, não tinha isso, cara. Era essa galera que era o futuro. O que aconteceu? Essa galera cresceu. E essa galera já tá nessa casa dos seus 30 e poucos anos. Só que essa galera começou... É foda, eu não quero jogar a culpa toda nessa galera também, mas assim, a gente desenvolvendo com esse tipo de discurso, com esse nível de conversa, a gente acabou prejudicando quem tava atrás. Então hoje, você acaba olhando e vendo o movimento inverso. Então hoje, as empresas praticamente... É muito difícil de contratar alguém com seus 20 e pouquinhos anos. Porque esse cara, ele é extremamente ansioso, ele é extremamente ambicioso, ele quer crescer muito rápido, ele só quer trabalhar com a tecnologia mais recente, e se ele tiver que trabalhar com alguma tecnologia que não é a preferida dele, ele fica chateadinho, fica triste, faz mimimi, sabe? Porque isso e aquilo, e a gente tem toda uma geração mimimizenta, posso colocar dessa maneira, que se não for na tecnologia que ele gosta, pra mim não tá bom, cara. E aí as empresas, obviamente, perceberam isso e falaram assim, cara, beleza, tá tranquilo, então eu passo a contratar outras pessoas que querem realmente fazer isso. E sob a minha visão, e de novo, isso não sei se está certo, não sei se está errado, isso é baseado única e exclusivamente sobre a minha observação das coisas, né? Então, isso acabou afetando a galera que quer entrar, que quer oportunidade, que quer começar nisso, que é um pouco mais nova, que acabou de sair da faculdade. A gente acaba prejudicando essas pessoas. Por um lado, eu acho ótimo, porque a galera mais velha acaba tendo mais oportunidades também num cenário como esse, que isso tem que ser recorrente, obviamente, mas a gente tem que sempre procurar um equilíbrio, né? A gente pode nem... Como é que é acreditado lá? Nem muito não sei. O Edu fez uma cara de infinito aqui pra mim. Nem muito a montanha, nem muito a Maomé, sei lá, cara. Alguma coisa assim aí. Não pode ser nem 8 nem 80, pronto. Ah, entendi. Eu tava pensando... Era aquele... Se a montanha não vai até Maomé... Não, lembrei bem. Nem muito aos céus, nem muito à terra. É isso. Caralho, cara. É muito velho isso. É muito velho. Só pra fechar, acho que você já fechou bem, assim, pra mim eu concordo meio que, assim, 100%. Meio que 100%. Meio que 100%. Né? Eu concordo bastante com o que você falou. E assim, de novo, acho que o que fica nesse episódio aqui, essa reflexão nossa, assim, também, será... Acho que pra cada um de vocês que estão ouvindo a gente aí, pra se perguntar, né? A gente também, cara, acho que é exercício pra gente fazer, né? Na nossa carreira, assim, né? Será que as minhas motivações, elas estão voltadas muito a referências que eu tenho de sucesso que são de contextos diferentes do meu? Acho que é uma questão que a gente sempre tem que parar e pensar. Será que, no meu caso, foi o lance de, virar tech lead, depois, CTO, aí, sabe, essa reflexão eu faço às vezes, sabe? Será que é realmente, eu tô me baseando em sucesso de alguém, ou aconteceu na minha carreira assim, e foi acontecendo e deu certo? Até quanto essa minha trajetória, e aí você pode até falar da sua também, né? Mas como essa trajetória, ela não deve ser referência pra ninguém, sabe? Tipo, mas só pra mim mesmo, assim, sabe? Tipo, não sendo egoísta, mas, essa história minha de coisas que aconteceram na minha carreira, e não tô falando que isso é sucesso ou não, porque isso é relativo. Sucesso pode ser qualquer coisa, cara, e isso é muito pessoal. Mas será que isso realmente é um critério que eu tô usando pra me definir? Ou eu estou usando exemplos de outras pessoas pra referenciar o sucesso que eu acho que é na minha vida, saca? É uma reflexão muito forte, assim, de se fazer, né, cara? Durma com essa aí agora. Eu nem sei o que eu falo a seguir.
Bom, mas é isso então. Bom, deixa nos comentários aí, galera, o que vocês acharam. Entra lá no nosso site, faz tempo que a galera não comenta, ó. Vou deixar aqui, fica aqui o meu feedback aqui pra galera aí, ó. Falta os comentários lá, tô respondendo todos aí, ó. O Dev na Estrada tá ativo aí, cara. Lá nos comentários, né? Estamos nas social medias também, muitos ativos. Exatamente. E eu errei todos os plurais. Todos que eu falei, eu errei. Mas esse é o objetivo aqui, errar, cara. Errar é nosso objetivo. Então segue a gente lá no Twitter também, .com/Dev na Estrada, Facebook também, mesma coisa, Instagram a gente tá soltando várias coisinhas legais lá, a gente tá colocando o meu top 3, a gente tá caindo da onda da internet, cara. Eu fiquei olhando tudo e falei, meu Deus, cara, o que a gente tá fazendo? Enfim, mas segue a gente lá e deixa seus comentários sobre esse assunto, o que você acha, o que te pegou também nesse lance de ansiedade de coisas e o que é sucesso pra você, sabe? Eu acho que é legal a gente ter essa discussão ali nos comentários e continuar isso, talvez, sei lá, um papo 2 disso, não sei. Mas, Com certeza. enfim, fica a dica aí e um beijo e até o próximo episódio. Forte abraço! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.